E se você pudesse utilizar estratégias de merchandising, estratégias de neuromarketing, arquitetura, para fazer o teu negócio vender mais? Hoje eu estou com uma especialista aqui que eu acho que pode mudar o jogo da tua loja e de repente até te impulsionar a começar o seu negócio também na sua loja online. Você que está adiando, né, que fica com medinho, não sei se eu vou agora, qual o caminho. Hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais. E se você caiu de paraquedas aqui, você está no Tudo é Venda Podcast. Eu sou seu host, Jefferson Carvalho, e hoje eu estou de frente com a Letícia Barreto. Seja muito bem-vinda ao Tudo é Venda. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco dessa tua experiência, porque você é arquiteta, marqueteira, e como é que essas coisas se conectam? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que é uma oportunidade a gente sempre estar dividindo com as pessoas, né, vivências e experiências mesmo do nosso dia a dia e de rotina e de muita gente boa que passou na nossa vida e que também complementou aí todo o nosso olhar. Eu tenho formação em arquitetura, sim, e caí de paraquedas na área de marketing, foi na área de trade. E aí me apaixonei e falei, nossa, como que tem conexão, né? A gente poder falar ali dessa jornada do cliente, dessa percepção de espaço, dessa percepção de como o cliente pode ser melhor recebido, melhor tratado e como o cliente pode, de fato, se sentir dono desse caminho, desse percurso, associado a algo que tem uma palavrinha-chave, que é intencionalidade. Tudo que a gente faz num PDV precisa ser intencional. Legal você falar de intencionalidade, porque hoje esse episódio em especial é um episódio da EasyGo, tá aqui passando a logo da nossa parceira, e essa empresa, ela tá revolucionando a forma como as pessoas levam o trabalho que elas fazem do físico para o digital. Porque eu já conversei com muitos empresários e empreendedores que eles já estão consolidados no físico, então tem lá os pontos de venda, tem os PDVs, né? E às vezes tem a marca própria, ou então de repente já tem uma fábrica ali que, poxa, tá vendendo, tá legal, vende no WhatsApp, vende no Instagram, vende no Marketplace, mas não tem um posicionamento estratégico para dar o próximo passo, para competir com os grandes, que é você ter uma loja virtual própria. Você ter a sua loja online faz toda a diferença. Porque através daquela loja virtual, daquela loja onde o seu cliente vai ter um contato direto com a tua marca, você consegue impactar aquele cliente com muito mais facilidade. Você consegue, inclusive, oferecer para esse cliente possibilidades que você não conseguiria dentro do marketplace, não conseguiria em outros formatos de vendas online. Então, se você quiser fazer vendas online de um jeito estratégico e criar a tua loja virtual, a EasyGo está criando em 10 dias úteis. A loja pronta para você colocar os produtos e começar a vender. Tá? Eles batem recorde. Só uma dica, tá? Manda uma mensagem para o pessoal da EasyGo que vocês vão ver que é acessível. Eles estão democratizando a forma como as pessoas acessam essa tecnologia que às vezes só ficava disponível para os gigantes, para que você consiga competir de igual para igual, tá? E ganhar a sua fatia do mercado, por que não? E aí, voltando nessa questão da jornada que você comentou, eu queria entender um pouco melhor sobre o PDV. Eu acabei falando a sigla aqui, mas eu queria que você explicasse melhor o que é esse PDV nessa jornada e o que a gente pode fazer no físico para, de repente, conectar com o digital também e tudo virar uma coisa só. Não, faz todo sentido o que você comentou, né? Na realidade, PDV é ponto de venda. Né? É só uma sigla aqui que os marqueteiros, arquitetos usam para facilitar um pouquinho ali o dia a dia, ficar um pouquinho mais chique. Mas, na realidade, é ponto de venda. Né? Então, assim, porque no final tudo é venda. Opa, Né? isso aí. Tudo é venda. E como que a gente, de fato, transforma a venda no ponto de venda, mas de uma maneira intencional. Aí a gente volta para a intencionalidade, né? E aí, quando a gente olha o ambiente físico e o ambiente digital, a gente tem que lembrar que o cliente, ele é impactado quando a gente gera conexão. Sim. E essa conexão, ela é hoje, particularmente, ela é feita pelos dois mundos, o digital e o físico. Então, ela pode tanto começar no digital,
e levar o cliente para o ponto de venda, né? Para o PDV, PDV. para o físico, como ela pode começar no físico e ela pode continuar no mundo digital. Afinal de contas, não necessariamente a primeira vez que ele acessou a loja, ele vai adquirir os produtos, porque tem uma série de complexidades que fazem parte do momento da compra. Nossa, eu quero dar um zoom nisso aí, mas antes da gente dar um zoom nisso, eu quero trazer um ponto que é um ponto delicado nas vendas, tá? Que é o seguinte, tem algumas lojas que tem rodízio. Sim. E aí, o que é esse rodízio, tá? Para quem não é da área de vendas, talvez não entenda. É assim, o próximo cliente que entrar é seu, o próximo é meu. E aí fica fazendo rodízio. E o vendedor fica pé da vida quando entra o cliente que só quer olhar. Só que, pelo que você está me falando, faz parte da jornada desse cliente e às vezes lá só olhar. Exatamente. E aí? Exatamente. Faz parte da jornada ele só olhar. Porque você tem o cliente, quando a gente olha perfil, a gente olha perfil de consumo, que não necessariamente acontece naquele exato momento. Então, o fato dele ir olhar, ser bem atendido pelo seu vendedor, por você, faz com que, mesmo que ele não compre naquele momento, ele volte e você seja a escolha dele. E ele talvez precise de uma compra planejada, porque o recebimento dele, aí pensando no financeiro, acontece ali mais vinculado às datas do pagamento, e ele foi impactado pela tua loja antes dessa data, mas ele saiu com aquilo na cabeça, saiu com atendimento, saiu com a informação que foi transmitida para ele dentro desse impacto que foi gerado no PDV. E aonde que a gente continua esse impacto para ele voltar de fato e ajudar nessa conexão? Quando eu tenho isso também no digital. Olha só. Porque quando eu tenho ele no digital e eu passo a entender esse cliente que entrou, e hoje a gente tem uma série de ferramentas Tem mesmo. que ajudam a gente a ler o cliente, né? Desde mapa de calor, Ah, tem o Google Analytics, né? o Até que Google você vê lá o Analytics, tempo que a pessoa fica na tela. o tempo que ela fica, inclusive, Olha isso sempre. numa vitrine de loja, pensando ali, de novo, né? Intencionalidade. Se a gente consegue, de alguma maneira, quando ele está lá dentro da loja, estabelecer alguma conexão ali, entender, ler um pouquinho mais desse perfil. Se a gente consegue, tem várias ferramentas para isso, muitas empresas trabalhando com isso. Se a gente consegue também continuar essa conversa com ele, impactando, a gente não vai sair da cabeça desse cliente. É. Que é o que acontece no ambiente virtual, né? Quando você, às vezes, não quero comprar um tênis, aparece a propaganda do tênis. Aí aparece de novo, nossa, eu preciso de um tênis. A gente pode fazer essa ponte aí nesses dois mundos. Agora, uma dúvida que me surge é a seguinte: quantos impactos a marca precisa ter? Tem algum estudo assim que mostra isso? Precisa aparecer, imprimir aquela marca para o cliente X vezes até que ele decida comprar, ou não tem, ou isso varia? Como é que é isso? Assim? No ambiente digital, isso vai ter que ser repetido um pouco mais de vezes, e aí depende um pouco do produto. Tá. E quando a gente faz o cruzamento dos dados, você vai entender um pouquinho mais do quanto o cliente já está propenso ou não. Mas vai existir, digamos que uma perseguição do bem ali dele para que ele possa ver. Do ponto de vista do físico, né, que é um dos pontos relevantes que a gente está trazendo aqui, ele precisa ser impactado pelo 360 que um PDV permite. E o que é esse 360? Criar essa conexão com ele, criando links emocionais, criando link que é esse da necessidade que a gente comentou, mas fazendo ele associar com fatores emocionais, fatores de percepção. A gente estava até trocando um bate-papo antes, então tem muita loja que a gente entra que é de produtos de cama, e aí tem um cheiro característico e você fala, nossa, tem uma fragrância aqui, e aí eu associo com aquela loja, com aquele espaço, e aí de fato você impregnou um detalhe da sua marca para ele. Mas isso é uma construção de marca. Então isso vai ficar muito claro quando você já tiver construído essa marca. Esse pode ser um dos elementos. Outra é você construir momentos de conexões emocionais. Então, quando eu estou numa campanha que eu estou falando de Dia das Mães, o que eu consigo, além do produto que eu vou vender para o Dia das Mães, eu consigo acrescentar do que é sensorial, porque o PDV te permite o sensorial, né? Desses elementos que vão ajudar ele a criar uma conexão com ele. Conexões de coisas que são importantes. Então, isso entra o cheiro, entra a textura, entra o aspecto físico mesmo de como você envelopa, seja o serviço ou o atendimento.
tudo isso vai fazer com que o cliente se sinta dentro daquela situação. É uma imersão, né? É uma imersão. E aí eu tô pensando, Intencional, de novo. fiquei pensando no seguinte, a gente tá falando aí dos sentidos. Sim. Tato, paladar, olfato, visão. E aí? Porque quando a gente está falando de compra, está falando de venda, a gente está sempre associando com o ser humano. E para associar com o ser humano, eu não consigo desconectar do comportamento humano, que é o básico. E quando eu falo do PDV, eu consigo ter esse ganho sensorial, que eu consigo criar desde a atratividade, que a gente fala que é o encantamento, mas é desde o ouvir, então é desde a música, é desde o tom de voz que o vendedor abordou, e aí depende do seu negócio. Né? Tem negócio que você precisa que isso seja De um uma energia pouquinho mais neutra. neutra e tem negócios que você Tem precisa que de já mais chegar no hype. você precisa de intensidade. Como eu preciso do visual, então eu preciso que as paredes tenham animação, eu preciso de iluminação, eu preciso de tela, eu preciso de velocidade. E outros que eu preciso de simplicidade, eu preciso de limpeza. E aí isso soma a esse sensorial que a gente falou, do cheiro. Eu quero, sobre essa questão dos sentidos, eu queria até trazer aqui uma das marcas que você já atendeu, né, que foi o Ponto Frio. E a gente, né, passou pela Black Friday agora. O que você percebe que, de repente, né, o que puder abrir, tá? Que eles utilizam em relação a elementos sensoriais para ativar esse cliente e auxiliar esse cliente na jornada dele de compra. Eu acho que tanto Ponto Frio quanto outros parceiros, né? E aí é onde eu atuei aí no mundo corporativo, ou seja, no mundo como consultora, a gente trabalha a relação sensorial. Qual? Então um dos itens, se eu quero que um cliente, e aí falando de uma loja de eletroeletrônico, no caso aí de um Ponto Frio, se eu quero que o cliente ele entre na loja em família, ou ele entre em casal, eu preciso de fato dar essa generosidade de espaço na circulação que eu estou propondo para ele, e aí é uma questão de estrutura física, para que ele possa circular nesse espaço, por exemplo, em dupla. Se eu tenho a intenção, em algum momento, que ele faça destacar algum produto, eu posso tanto colocar isso central e jogar uma iluminação, quanto eu posso criar uma curva ali que eu obrigue ele a fazer um obstáculo ou um movimento diferenciado, né, com algum elemento físico que a gente coloque, aonde ele vai ter esse contato, que pode ser feito com uma comunicação. Então, hoje a gente pode trabalhar as telas e trazer as telas, o digital para dentro da loja, que você pode conversar com o seu cliente, então não é só passar a propaganda paradinha ali, mas de repente você consegue interagir de quando em quando. Isso aconteceu em algum lugar? A gente fez intencionalmente, a gente tinha na Claro, quando a gente fez a loja em 2016, e aí a gente até ganhou. Na época, a empresa ganhou, né? Eu trabalhava no corporativo da empresa, a gente trabalhou para fazer. Eles ganharam o prêmio Lead de varejo, de inovação de varejo, aonde a gente levou 3 tipos de comunicações diferenciadas. Então, tinha desde a comunicação mais promocional, que tinha a ver com algo mais local, regionalizado, e tinham as 2 outras áreas, onde a gente tinha grandes telões, onde a gente poderia trabalhar desde uma comunicação mais expressiva, institucional, como a gente também, de repente, poderia gravar e fazer essa interação, seja num show, pudesse acontecer dentro de um espaço de loja que permitisse isso, ou mesmo um atleta conversando com um cliente que estivesse ali. É muito essa relação do que eu tenho e como é que eu vou abordar. Então, sou vendedor de um tênis. Vou vender um tênis, sou uma loja de tênis. Eu tenho ali 11 telas e o cliente está ali sentado, experimentando. Nada impede de eu ter uma comunicação que tem um esportista ali e me chamar para aquela interação. Esse tênis que você está olhando aí, você já olhou aqui nessa gôndola? E é claro que eu preciso ter exposto a gôndola próximo a esse produto com destaque. Então, é o mesmo que foi a mesma minha escolha, né? Então, cria um roteiro ali interessante. Caraca, que e aí legal é o isso. cara calçando o tênis, né? Tipo, o tênis do ídolo dele, e às quase vezes. que Né? encerrando assim, vamos pegar aqui uma das empresas, bora correr e fechar com alguma coisa que você consegue. E pode ser patrocinador da marca, pode ser alguém que é relevante para aquele negócio, né? Que pode ser qualquer tipo de negócio, segmento. Então, se você for para o ramo da construção, você também pode ter ali um influencer que possa estar fazendo esse papel. É criar essa conexão, tanto no ambiente virtual, e virtual dentro da loja, quanto o externo.
A gente precisa entender que hoje, e aí eu ouvi essa frase hoje, que é qual é a tela, né, que tem a informação que te atende, né? Então hoje a gente tem muitas possibilidades de oferecer informações sobre o que o cliente está conhecendo. E aí entra um dos pontos que eu acho mais relevantes num processo de venda, que é fazer do lado da empresa intencionalmente essa disposição, essa comunicação, e do lado do cliente a gente permitir que ele se sinta dono da jornada, que ele se sinta dono desse caminho. Olha, isso é muito interessante, sabe, Letícia? Porque eu vejo, e aí já deixa até um puxão de orelha, tá? Em empresas, que por trás dessas empresas tem empresários, empreendedores, que acham que já gabaritaram a jornada do cliente. Ah, isso aí eu já domino, isso aí deixa comigo, tem 20 anos. Você já deve ter ouvido isso, né? Sim. Tem 20 anos que eu faço isso. Ele vai andar ali, vai comprar aquilo, aquilo e outro. E aí, ele perde o que eu considero, que é o que você falou aqui, tá? Mas em outras palavras, o que é mais importante, que a jornada é do cliente, não é da sua loja. Tá bom, coração? A jornada é do cliente. E como é que você faz para, de repente, mostrar para esse empresário, para esse empreendedor que não entendeu ainda, por mais que tenha 20, 30 anos, 50 anos que ele faz aquilo, a jornada não é dele, é do cliente. A gente tem alguns caminhos, né? Tá. Então, primeiro, assim, a gente entender que no PDV você precisa estabelecer conexão. Então, digamos que a gente vai fazer a nossa lição de casa. A gente vai trabalhar a estrutura desse espaço para que a gente possa receber o cliente, como eu falei, ali entrando em casal, ou então para ele se desconectar do mundo de fora, do shopping, do barulho, da onde for, Acontece da isso em rua. shopping, né? Às vezes tem aquele rebaixo, ou mexe com a iluminação. São elementos, e aí são elementos estruturais que ajudam a levar a gente para dentro daquele ambiente, fazer com que ele pare, né, aqueles minutos externos para o interno. E aí fazer essa divisão e distribuição de uma maneira mais interessante. Colocar os produtos que você quer de uma maneira que tenha a ver com o tipo de consumo para aquele produto. Então, de novo, é a gente estabelecer a conexão, mas já com um desejo que a gente sabe, ó, meu produto, eu tenho perfil X de cliente, eu tenho tal desejo e eu vou preparar esse ambiente para isso. Entendi. Mas a gente tem que poder falar com o cliente da vitrine ao caixa. Não é na vitrine, eu montei uma super vitrine, ou eu montei uma super entrada desse espaço. E aí, quando ele entra dentro da loja, aquele monte de prateleira, aquele monte de gondolazinha, que ele não acha nada, que ele não conecta com nada. E porque eu posso falar, por exemplo, você vai comprar o mesmo tênis. Ó, vou voltar para o tênis aqui. Esse é um varejo que eu não trabalhei, mas vamos lá. Vai comprar o tênis. Então, eu fiz uma baita vitrine, criando conexão com o perfil e tudo mais, com uma comunicação interessante. Aqueles pontos de destaque que a gente coloca na comunicação para chamar atenção, no PDV a gente transforma isso em sensorial, né? Porque eu não posso colocar lá só ele é rápido, ele é macio, ele te proporciona vários outros fatores. Eu vou ter que transformar isso em algo tangível. Sim. Então, eu tenho que criar ali um solo, eu tenho que criar ali uma textura, eu tenho que conseguir trabalhar isso para que o emocional dele, né, o que ele tem guardado dentro da mente dele como referência, ele possa resgatar naquele impacto imediato, que aí volta para o sensorial, que é o que eu tenho. Ele entrou e falou, gostei desse tênis. Aí ele vai decidir, olha a jornada, ele vai decidir se ele quer procurar um vendedor para ser abordado, e aí depende do seu negócio, ou se ele vai ser o autosserviço. Dependendo do modelo da sua loja, ele vai chegar, vai pegar e vai direto para o caixa. Tá tudo certo, se esse for o modelo. Ou se você permitir esses dois modelos para esses dois tipos de clientes. Ou eu preciso de um vendedor que esteja conectado, que ele ficou parado um pouco mais de tempo nessa vitrine. Então, chegar junto ou estar próximo para que possa ser abordado e, de fato, fazer o atendimento. Ele entrou nessa loja, encontrou o vendedor, ou não encontrou o vendedor, mas encontrou o produto em destaque, eu fiz conexão com a loja. Então, é a primeira conexão que eu já consegui fazer. Com o vendedor, eu sei, ele se decidiu a fazer essa compra, né? Ele está ali com todos os quesitos que ele entende, né, para poder fazer a aquisição. E ele vai se dirigir ao pagamento, né, para fazer. Eu posso fazer um 360 tendo uma tela, por exemplo, de comunicação que está ali na área do caixa, com um atleta, com alguém continuar falando daquele produto. Aí ele fala, nossa, realmente o produto é muito bacana, tá em alta. É a mesma coisa que a gente faz na internet, que a gente vai perseguindo até que a gente entende que tem necessidade.
E aí o cliente entende desde a jornada inteira dentro desse espaço que, de fato, aquele produto que era o produto de destaque, ele tem relevância no caminho inteiro, no 360, na jornada inteira que ele fez dentro do PDV como principal elemento para aquele momento. E aquilo vira assim, realmente eu adquiri o produto do momento, e é algo que, como ele decidiu, se ele queria o vendedor, se ele queria o externo, o que ele queria fazer com aquilo, ele sai muito mais confortável com a compra. Ele sente que ele estava no controle, né? E melhor que isso, ele faz conexão com a marca, porque é uma marca que não foi invasiva, é uma marca que deu a opção dele ter, é uma marca que ajudou ele no time, no momento de compra, que eu acho que isso é importante, por isso que ter esse desenho com clareza. Então, assim, qual é a transparência que eu tenho de informações que estão ali na gôndola ou que estão na exposição dos produtos? Como é que eu disponho esses produtos para que o cliente saiba que, se eu sou uma loja de calçado, se eu sou uma joalheria, se eu sou uma loja de construção, como é que eu acho esses produtos de uma maneira clara, onde eu posso otimizar o meu tempo, e aí, com isso, eu poder olhar, inclusive, as outras coisas que oferecem. E a chance de venda é muito maior. A gente fez uns exercícios disso numa das empresas também, do ramo de perfumaria, onde a gente reorganizou as categorias. E nessa reorganização de categoria, a gente conseguiu ter um aumento de venda de 30%, porque o cliente passou a achar o que ele estava procurando. Perfumaria de bairro tem pelo menos 8.000 SKUs, então SKU, vamos traduzir. Muito bem. Tem uns... Eu tenho uns termos muito específicos aqui. SKUs é tipo de produto. Então, eu tenho um desodorante, mas eu tenho 5 marcas diferentes. Cada marca dessa representa um SKU, representa um código, né? Então, é desodorante, mas é desodorante da marca A, B e C. Então, ele tem 8.000 itens dentro de uma loja. É muita loja, uma perfumaria pequena de bairro, na média. Tem 8.000. E aí, você fazer com que o cliente encontre cabelo na entrada, shampoo, e encontre no fundo da loja, você está fazendo o seu cliente ficar num vai e vem. Quando você consegue agrupar, né, que é setorizar, você já facilitou a vida dele, beleza, mas não basta setorizar. Cada tipo de produto você consome de um jeito. Então, a gente até estava conversando sobre isso. Falou sobre isso. Tem produtos que você consome um pouco mais porque você é fiel à marca, seja porque a marca já fez essa construção externa com você, tem uma percepção de infância, ou você tem afinidade com a filosofia da própria marca, seja pelas características do produto que aquela marca específica oferece, mas tem produtos que você consome por características do produto, e se a marca que você consome não estiver, você substitui essa marca por conta do tipo. Então, você vai numa perfumaria. Vou te dar um exemplo. Você usa, né, desodorante. Rolon ou spray? Eu uso Rolon. Você usa Rolon. Se você for numa perfumaria e não tiver o Rolon da marca A, que é a marca que você consome, você vai na mesma marca e compra o spray daquela marca, ou você compra outra marca, mas compra o tipo, que é o Rolon. Compra outro Rolon. Compra outro Rolon. Mais parecido possível com aquele que eu gosto. Porque você vai olhar as principais características, mas você vai pelo tipo. Porque a afinidade que você tem é com aquele tipo. Então, na hora de você expor, você como lojista, precisa expor isso de uma maneira que eu consiga ver que você tem as duas opções. Se você expor só uma e a outra embaixo, talvez eu, cliente, eu vou ver só em cima e falo, nossa, só tem spray. E vou passar batido. Caramba, sério? Se você divide esse espaço, mas eu tenho como percentual de venda 30% de Rolon e 70% de spray. Ok, faz frentes maiores de exposição do produto com spray e menos com Rolon. Mas o cliente do Rolon, ele vai saber que você vende o Rolon. Porque se não tiver uma vendedora, uma atendente para explicar, ele consegue identificar, ele consegue comprar e você não vai perder essa venda. Esse é um ponto, né? Porque tem gente que perde venda porque não está atento a esse comportamento. Que está relacionado dentro do marketing que a gente chama, que é gestão de categoria. Então, a gestão de categoria e a maneira como está exposto em ambiente físico faz muita diferença. Tem produto que tem que estar nos olhos do cliente, tem produto que, ok, está um pouquinho acima porque ele faz parte da composição. E aí, como que eu construo essa jornada de interesses para o cliente? Então, eu posso ter algo atrativo na entrada, que eu tenho lá no fundo, porque eu quero que ele passe a loja inteira. Tá tudo certo. Que é muito das estratégias que é feito para cabelo, por exemplo.
É uma isca, né? É uma Coloca isca. lá no fundo. Mas quando eu chegar na de cabelo, eu não posso ficar olhando assim e falar, e agora? Como é que eu acho, né? Então, assim, mulher tem a crença de que o pacote funciona, né? Então, é shampoo, condicionador e creme. Então, eu preciso ter essa exposição aproximada porque a gente compra por marca, porque a gente acredita que tem esse funcionamento, né? As marcas vendem isso pra gente e, de fato, parece que alguma coisa desanda ali quando você troca com frequência isso. E aí você pode desistir da compra porque você não está achando ali o seu kit de composição. Da mesma maneira que, falando de perfumaria ainda, é um ambiente que quando você achei com facilidade as coisas, porque elas estão no local correto. Então eu consigo circular, mesmo que a caminho do caixa, eu consigo circular o que mais tem nessa exposição. E aí eu posso ter lá no meio um destaque de lançamento, e aí vem um bom merchandising, com uma boa comunicação, fazendo ali um recorte do que é padrão, né? Então eu estou com todos os produtos expostos bonitinho, de repente vem um quadradão assim gigante, e aí ali tem uma tarja grande que é roxa e o produto está sozinho ali no meio, como ele é o super destaque. Não tem como você não olhar e não entender. Aí entra a comunicação de você ou colocar bullets ou ter um bom atendimento que vai te dar referência, ou até mesmo usar uma tela que pode te contar essa história, o que que é cada um desses produtos, que está ali em super destaque, porque você pode não ter alguém ali no momento, não quer chamar, mas está lá alguém mostrando como usa, aparecendo ali os principais. Então, assim, essa conexão do mundo físico com o digital, ela acontece em várias situações. Você também pode, e aí a Chili Beans faz isso de uma maneira muito interessante. Algumas lojas dela, agora ela mudou um pouquinho algumas coisas, mas tinha algumas lojas que você ia, você colocava o óculos, você conseguia mandar para alguém a foto, para a pessoa saber se você tinha ficado legal ou não, Olha ou só. se a Ou pessoa queria seja, para ela. E aí você voltou ali para o ambiente digital, mas aí ela já está ali com seu lead, com seu mapeou. e-mail, mapeou você, entendeu um pouquinho ali do seu perfil, consegue depois fazer uma comunicação extensiva, você não saiu da loja e não comprou nada. Então, assim, a gente precisa fazer essa jornada ser do cliente, porque às vezes ele vai visitar, Uhum. o vendedor daquela loja não vai ganhar. E aí o que eu diria para empresários talvez vale rever esse desenho de jornada. Se tivesse como mensurar um pouco desse atendimento para alguns segmentos, né? Tá. Isso talvez seja possível. E fazer uma conexão com a aquisição dele pelo cliente na jornada, isso ainda pudesse gerar uma venda. Tá, vamos imaginar o Mas seguinte. é algo para ser criado, né? Eu acho que ainda não se tem isso a ponto de valorizar essa relação do vendedor que não fica restrita só ao PDV. Entendi. Vamos imaginar o seguinte, ó. Uma loja, tá? Uma rede de lojas no varejo que está perdendo venda. Cada dia que passa, essa empresa, essa pessoa, esse empresário olha e fala assim, caramba, eu tô perdendo espaço no mercado. Porque às vezes está resistindo, não quer ir para o digital ainda, ou porque, como a gente falou, ele acha que ele domina a jornada do cliente, mas já mudou, porque muda. As pessoas mudam. Né? Então, às vezes, o perfil de cliente que se atendia há 10 anos atrás era um, hoje em dia é outro. E se você não acompanha isso, vai perder venda. O que a gente poderia falar para esse cara? Se atualizar e, de repente, começar a redesenhar essa jornada dele. Eu acho que primeiro ele precisa ter um desenho muito claro de qual é o produto ou serviço que ele está tendo e quem é o público a qual ele quer impactar. Ele precisa saber quem é esse cliente e isso tem que estar bem explícito. Pode ser que você tenha um nicho e pode ser que você tenha isso mais amplo. Mas isso tem que estar muito estabelecido. E aí sim você lidar com as ferramentas, porque todo o resto vira ferramenta. O Entendi. espaço físico vira ferramenta, o digital vira uma ferramenta, o atendente é uma ferramenta, para que você possa fazer a conexão. Aí, de novo, a gente volta para a história da conexão. A conexão é produto ou serviço de maneira intencional com quem de fato precisa. Às vezes ele não sabe que precisa e você vai ajudar ele a entender que ele precisa, e às vezes ele precisa e já vai direto focalizando em você. Quando você sabe o que é isso, você consegue atacar em várias frentes. Como o investimento normalmente é finito, né? Que é um outro ponto importante, pensando aí nos empresários, você precisa dividir o seu grau de esforço em cada um desses caminhos. Então, nesse momento, talvez eu precise ter um percentual aqui focado no que vai girar e de fato,
criar uma relação maior de vendas, mas se a gente não construir marca a longo prazo, a gente vai virar mais um. Poxa, aí vira commodity. Vira commodity. É. E a marca, de novo, é a logomarca? Logomarca é uma parte do que vai ficar na memória do cliente. Mas é muito mais do que isso. É toda a relação, de novo, a conexão que ele criou com a gente. E o digital tem um papel muito importante, sim. E aí o pós-venda conta muito com isso, e a própria agilidade da venda, como se o sistema está desenhado no ambiente digital para isso. Mas o PDV, ele é muito, muito impactante. Talvez você passe numa vitrine hoje, você fala assim, qual foi a campanha da Black, que cor que o Ponto Frio, que cor que a Claro, a TIM, a Oi usou na vitrine? Você não vai lembrar. Mas se perguntar para você qual é a cor da fachada da TIM, você sabe que é azul. Você vai saber. Então, tem algumas coisas que são elementos perenes, né, estruturais, que também contribuem para essa leitura de marca. Né? Da mesma maneira que o ambiente. Se você vai para um ambiente que você tem que ficar lá esperando um atendimento por muito tempo, que é o caso da maioria dos serviços, esse ambiente precisa ter investimento, precisa gerar conforto, para que o cliente, de fato, tenha uma percepção de um ambiente mais agradável e aí, por consequência, uma marca mais ok para ele, uma marca mais legal. Se é aquela cadeira que ele não consegue ficar esperando direito, se não tem nada, é toda a parede cinza em volta e você não tem nada que você possa interagir. Hoje, celular é tudo, né, na vida da gente, notebook, todo mundo trabalha home, em movimento. Então, assim, hoje você ter um local que você tenha serviço e você não tem aonde nem fazer uma conexão, seja por Wi-Fi, seja porque você não consegue carregar o seu celular, que acabou, aquilo gera impaciência. Claro, o cliente que ia ficar, às vezes, 1 hora na sua loja e enchendo o carrinho, ele vai embora porque o celular descarregou, cara. Vai embora porque descarregou. E aí, quando a gente fala de serviço, tem esse impacto direto e você pode oferecer isso para ele. Isso já vai amenizar esse tempo que às vezes você precisa, até por uma questão operacional de processos mesmo, né? Como uma venda de alguns serviços funciona assim. No entanto, quando a gente vai para produto, o digital pode auxiliar muito no físico. Então, você entra numa loja de roupa. Sim. Tô com uma roupa que eu fui impactada no ambiente virtual. Cheguei na loja, olha, e aí a gente sabe que mix de produto de exposição é limitado a espaço físico. Então, eu não tenho exatamente todos os produtos que eu vou ter, talvez, no virtual, no físico. Mas eu posso fazer essa aquisição, ou eu posso tirar essas dúvidas, ou até talvez tenha. Mas como é que eu explico para alguém poder me auxiliar ali quando eu chego no físico que eu vou comprar e eu, ou porque eu sinto insegurança, ou porque é um item específico, aí eu estou dando um exemplo de uma roupa, porque muita gente não se sente confortável de entender como é que isso funciona ainda, né? Sim. Na internet. E aí você pode experimentar. Se eu tenho uma lojinha virtual, eu entro lá, passo lá o filtro, puxo a imagem do que eu quero, consigo dividir isso com o atendente, né, com o consultor que estiver ali no momento, e ele pode me ajudar nessa procura, nessa busca, nessa experimentação, e aí eu posso fechar esse atendimento entre o online e o físico no mesmo momento. Então, assim, eu acho que a gente está numa era que não dá mais para negar isso. Quando eu iniciei minha carreira, eu vim de vários tipos de varejo diferentes, mas eu iniciei como trainee ali no Ponto Frio, e eu lembro que era o e-com, né, era muito novo, e a gente tinha uma ilha no meio da Mega Store, ali da Marginal, onde a gente tinha os computadores, né, que eram tubos ainda, e o cliente podia consultar, e era uma eterna guerra com os vendedores, que os vendedores estavam roubando venda, porque afinal loja virtual tinha um custo menor comparado com loja física, porque não existia essa leitura de integração, né, desses mundos. E isso era difícil de lidar naquele período, principalmente quando você fala de vendas. Mas se a gente consegue preparar a equipe de vendas para eles entenderem que isso pode auxiliar, que isso pode complementar, que isso pode levar o cliente, facilita. Total. Eu já fui em lojas que eu não achei o que eu queria por conta do mix, mas eu sabia o que eu queria, então eu consegui mostrar. E aí tinha a opção da vendedora fazer a venda pela loja virtual com comissão para ela. Então aí, ó, dicas de novo.
para os empresários. Com comissão, ela conseguia colocar lá o código dela. Já fiz isso pelo menos em mais de uma loja. E esse produto chegar na minha casa e eu não precisar nem voltar. Ou ela ainda oferecer a opção de eu poder receber na loja e ainda ela finalizar ali a minha entrega sem achar que eu estava atrapalhando Uhum. o dia a dia dela, ela perdendo venda porque era de outro cliente. Então, assim, essa leitura fina que a gente pode fazer dos dois pode gerar realmente venda e você não vai perder venda para o concorrente. Que eu acho que é um ponto. Mas tem muita gente que acha que não. Que eu não preciso do ambiente virtual mais, que só o ambiente físico funciona. Eu acho que tem um medo aí. Tem. Que é assim, cara, esse aqui eu consolidei. Esse aqui eu sei como é que é. Mas e o digital, né? E aí uma dúvida que muitos me trazem é assim, Jeff, mas quando que é o momento que eu devo criar minha loja virtual? Quando eu devo criar minha loja online e ir para o digital de fato? Não ficar só na loja física? É porque tem gente que às vezes acha que é melhor começar pelo marketplace ou vender pelo WhatsApp, Instagram, tá? Mas e quando eu devo ir e criar a minha loja virtual ali para poder trazer a minha marca em destaque? Você tem alguma ideia assim baseada no que você já viveu? Eu acho que tem muito a ver com essa estratégia de negócio que a gente está falando, né? Então tem muita loja que nasce só do físico, Tá. inicialmente, até por uma questão de orçamento, por uma questão de herança familiar. Então, né, tem toda essa Uhum. cultura, né? Era da minha família, tô seguindo. Mas eu acho que, assim, se ela for nascer já com planejamento e comportar a criação do virtual, nasça junto. Porque você consegue fazer um 360 do seu atendimento de cara e já construir a sua marca com essa percepção para os clientes. Legal. Se você não tem nesse momento ou ainda não venceu essas barreiras, comece a entender como que você gera esse impacto. E aí pensando de novo, primeiro para levar o cliente, e aí muita gente que tem o físico pensa só em levar o cliente, mas entender como você continua essa conversa com o cliente que não vai só na loja. Então, que tipo de serviço você consegue oferecer para poder entregar isso para o cliente? Perfeito. E fica difícil quando você não tem essa loja para complementar. É possível? É possível. A gente tem modelos para isso, mas eu acho que a loja hoje ela é um complementar do físico. E eu acho que a gente está indo para um momento que a gente tem que entender que o 360 da venda ele está casado nos dois ambientes. É quando você faz uma compra no físico, você pode receber uma mensagem no seu celular se você, sobre a satisfação da sua compra. Não é só a pesquisa para o NPS, gente. Todo mundo fica preocupado em preenchimento do NPS, se a satisfação do cliente foi ok ou não foi, que é um índice, né? Ali de controle, de uma maneira simplista, falar de NPS, que é bem mais complexo que isso. Mas assim, é entender que você continuou falando com ele, é criar essa relação do pós-venda e aí você ainda direcionar. E tem mais algumas coisas que poderiam complementar essa sua compra que seria interessante e você pode continuar isso da sua casa. E aí tem um link ali e te leva pro digital. Esse é um trabalho que algumas lojas fazem, mas não são todas. Olha só. E essa é uma estratégia legal, hein? E isso dá em todos os segmentos. Aí, mas, de novo, você filtra. Talvez pelo porte, você não vai conseguir fazer isso com 100% dos seus clientes, mas você pode filtrar. Aí, de novo, quando você tem uma inteligência aplicada, quem é o seu cliente por perfil de consumo, mas quem é o seu cliente por potencial de consumo. E o cliente, às vezes, ele fez aquela compra, está dentro do teu perfil, mas ele tem potencialmente, porque aí hoje a gente tem tecnologia para isso, né? Tanto que pode estar aplicado em loja quanto externo, quando você tem esse contato digital para ir atrás, você consegue filtrar esse cliente. E aí você fala, não, ele tem potencial para fazer esse complemento e entendendo que você está agindo com transparência e ele continua sendo dono da jornada. Porque ele continua podendo ou não comprar. Eu acho que uma das coisas que mais incomoda quando a gente vai comprar alguma coisa é quando a gente se sente pressionado. Você sente que o vendedor está tentando te empurrar. E a gente, em geral, a gente figura isso muito no vendedor, mas é quando a loja se torna chata mesmo, de tanto que ela fica cercando. Legal esse ponto, porque geralmente a gente associa isso com o vendedor. Com o vendedor, Você mas fala não é. assim, o vendedor é chato. Mas pelo que você está me dizendo, é uma questão de cultura da loja. De cultura.
de cultura da loja, do espaço, tem ambiente que favorece esse tipo de relação. E aí você fala, mas eu não quero mais nada, né? É que a gente associa que o vendedor que vai ficar procurando o tempo inteiro. Mas não necessariamente é uma pessoa só te abordando. Hoje você tem meta para pessoa, para quem é atendente de caixa, É, quando não é venda, e tá tudo certo, gente, porque a gente sabe que precisa e é possível fazer alguns complementos também, então são oportunidades de faz negócio, parte. faz parte, mas é dosar um pouco desse momento, né? E até mesmo do produto. Às vezes você tem vários produtos na sua loja e tem um produto que já tem um super valor elevado e você trata o cliente como se ele tivesse comprado aquele que é o mais simplesinho ou como é robuzinho. Você tem que tratar os clientes de maneira diferente? Não. Mas se eu já sei que ele já levou o master, será que faz sentido a menina oferecer o, o que não é nem complemento do que ele levou e ainda vou pegar aqui uma loja de informática, a pessoa levou ali um super mouse gamer, não sei o que, danana. Aí chega no caixa, tá em oferta, o mouse basiquinho. Aí a menina do caixa, por script, vai lá e continua falando com você. Vai virar uma parede, o cliente vai falar, Mas gente, isso mas rolou não tá comigo, adiantando. tá? Isso rolou comigo. Ó, Eu fui numa olha loja, isso. eu fui numa loja grande, uma loja grande. Aí, cara, foi terrível, foi muito ruim a experiência, muito ruim. Tava comprando ferro de passar. Aí eu comprei o mais barato, porque era só pra viagem, entendeu? Eu tava em viagem e precisava de um ferro pra passar pra não vir todo amarrotado. Uma loja dessas de shopping, tá? Sim. Não vou falar a marca pra não queimar os caras, mas aí o cara começou. Você vai querer garantia estendida? Eu falei, não, obrigado. Você sabia que a garantia estendida? Aí ele ligou o modo robô e Automático. começou ali. Aí eu tive que parar. Aí eu falei, pô, meu amigo, tá tranquilo. Eu entendo que é seu trabalho. Eu entendo que você precisa seguir esse script. Mas eu realmente não tenho interesse porque eu não vejo valor nesse tipo de serviço e produto. Eu só quero levar o ferro para casa, eu vou pagar e vou embora. Ah, não, mas é porque a garantia, não sei o que, desse produto, não sei o que lá. Eu falei, tá tranquilo, irmão. Obrigado, valeu, tchau, valeu, tá? Tudo de bom. Assim, de forma respeitosa, eu Respeitosa. tive que ir cortando, porque senão eu ia perder ali 20 minutos da minha vida ouvindo um negócio que eu não quero. E a gente entende o lado do vendedor no sentido de que a pressão às vezes é tão grande Pra vender garantia estendida. para vender a garantia estendida, porque senão ele não completa lá os bullets lá que ele tem que fazer para ele poder de fato ganhar a comissão dentro do que está programado nas metas. E aí vale a empresa parar para olhar. A garantia do ferro é tão importante quanto a garantia, por exemplo, de um celular, que o cliente com certeza vai trocar se estragar. Que faz muito Talvez mais a sentido, percepção de valor vai ser melhor. Ele pode ter a garantia do ferro. E ele pode ter a garantia do celular. Mas além da orientação para a equipe, né, o cliente primeiro abordou, falou, não, já tem que entender respeita, né? Tipo, como, no mínimo. ou tem outras maneiras dele fazer uma segunda tentativa que normalmente se tenta. A maneira como aborda, né? Você pode abordar falando a garantia estendida, ou você pode abordar falando assim, o senhor não quer... falando de celular, né? Tá. O senhor, no caso de um celular, uma garantia estendida, talvez um jeito de fazer a venda da garantia De estendida proteção extra. fosse falar de proteção, né? Porque, ou então assim, olha, a gente ainda tem um serviço que se a sua tela, todo mundo sabe que celular cai, se a sua tela tiver um problema, o senhor não precisa nem desembolsar nada no momento, só que a gente precisa fazer essa aquisição agora. Depois você vai lá e fala que o nome é garantia estendida. Ou que isso é Porque às vezes seguro. o nome Ou que isso é seguro. gera bloqueio. Gera bloqueio, porque Ninguém quer. porque no Tem caso que- específico de alguns serviços, muitos serviços eram embutidos na Tá. compra e a pessoa só descobria depois, isso gerava uma revolta, porque Total. né? Mas assim, a equipe de vendas precisa ter essa sensibilidade, mas a área comercial, com marketing, precisa estar com isso muito bem desenhado, porque assim, você foi abordado pelo vendedor, você foi abordado pelo caixa. E talvez você é abordado na saída. E aí é a mesma temática. Então, assim, até em que momento você vai forçar a mão ali? É. E às vezes o cliente até quer, mas eu não vou comprar, porque assim, Porque você cansou. tá tentando me mandar, né? Tem uma questão também de tipo De assim. novo, o cliente precisa sentir que é ele.
Você tem que colocar de um jeito que aquilo passa a ser necessidade. Sim. E não necessariamente um a mais que ele tem que ter, porque para a empresa é interessante vender. Tem gente que fala assim, tem muitos empresários, né? E mesmo áreas, né, de marketing e vendas, que fala assim, não, mas meu produto é incrível. Ok, mas seu produto é incrível para você. E pro seu E cliente. para o seu cliente, né? Porque É. talvez para aquele cliente não é aquele produto. E tá tudo Às vezes é certo. um lixo, né? E E o tá cara tudo tá achando certo. que é o uau. É porque não é adequado para o que É. ele, pro que ele precisa, né? E a gente tem marcas que a gente trata como varejo de luxo, e tem marcas que, se falar com outras pessoas, falam, não, isso daí não é varejo de luxo. Tem marcas que você alimentar, né? Que você fala assim, não. E alimentar ainda envolve mais um sentido. Então, de novo, o né? A questão paladar. sensorial, o paladar. Você fala, nossa, mas eu adoro o sabor desse chocolate. Aí o outro experimenta, sem mencionar marcas. O outro experimenta e fala assim, nossa, mas esse daqui tem um gosto alcoólico. E de fato tem na composição. E ok, tem os que adoram, que tem um gosto alcoólico, e tem os que não adoram o gosto alcoólico. É. Agora, como é que eu elevo o meu, por exemplo, que não tem gosto alcoólico, como é que eu torno isso ainda mais relevante para que o cliente entenda que ele é ainda mais puro? Eu vou para Sim. outras características, eu vou para outros momentos, eu vou para outra experiência sensorial com o cliente. Então, assim, mas sempre deixando e respeitando esse cliente como direção, como jornada, como escolha de caminho. Sabe uma questão que eu acho que faz toda a diferença nesse sentido? É o básico de você perguntar e ouvir o cliente. Porque eu fiquei pensando, refazendo esse rolê todo da minha jornada, comprando meu ferro de passar. Era simples, pô. Ah, legal, você gosta dessa marca? Ele podia puxar um assunto ali, eu não sei, de repente um papo dos mesmos 20 minutos que ele ia gastar lendo o script dele, se ele tivesse um pouco de sensibilidade de perguntar para que eu ia usar o ferro, encontrava a conexão da solução que ele tem com um problema que eu tenho que eu nem tô vendo. Exato. Tá entendendo? Então, por exemplo, É escutativo. e eu fiquei pensando assim, cara, se esse cara descobre que eu estava em viagem e que eu poderia, por exemplo, deixar esse ferro cair, quebrar e tal, não sei o que, e ele, mas você sabia que se cair no chão e quebrar, eu consigo te dar outro? Pô, você tá em viagens, acontece, cai, não sei o que, você não vai ficar feliz de saber que, né, você vai perder o seu investimento. E ali ele teria muito mais chance de vender do que nessa coisa de, não sei o que amanhã, se você não trocar até amanhã, não sei o que lá, pô, meu amigo, sabe? Mas de novo, é porque parou para ter escuta, parou para entender a necessidade do cliente. Porque assim, eu preciso de um ferro, o cliente precisa de ferro, é esse o ferro que eu vou vender. Tá tudo certo, né? É a intenção da empresa, expus, você achou, tá lá com preço, tá transparente as regras do jogo. Mas o que eu tenho a mais para te oferecer, seja de serviço, complementar ou não? E é exatamente isso. Quando você. E aí. Aí, nesse caso, o papel da figura humana faz muita diferença. Total. É quando no PDV você consegue criar essa conexão e essa relação. Eu fui comprar maquiagem para mim, e a minha filha tem 7 anos, né? E já gosta. A gente segura ali um pouquinho o uso da maquiagem, mas algumas situações a gente deixa. Eu lembro que eu fui comprar um estojo, né, sombras tal, com uma paleta, e ela tinha gostado de uma blaster tal, e eu tava assim, não preciso de tudo isso, né, para criança tal. E o vendedor foi muito hábil e muito sensível em abordar ela com uma outra proposta que era inferior e que tinha um pouco menos de informações ali, porque realmente ela não demandava tudo isso, mas transformando aquilo como uma coisa assim super importante. Olha, tem essa daqui que ela abre. Ela tem muito mais brilho do que a outra. Ela não sei o que, não sei. Ela não quis nem saber da outra. Aquela estava interessada primeiro. E era mais barato. Olha só. Mas e ele entendeu que não era olhar para mim que era adulta e falar comigo porque o poder de decisão realmente estava comigo só. Mas ele entendeu ela como cliente e entendeu que se ele convencesse ela, mas de uma maneira que fosse mais adequada para mim, que era decisor, né, que ia fazer a tomada de decisão, ele conseguiria fechar a venda. Se ele só abordasse e falasse assim, não, eu tenho outras opções, você quer ver? Acabou. Acabou. Eu ia falar não.
Eu não quero. Ela tipo, ia sair chorando, eu ia nem sair sei porque que triste, eu entrei aqui, né? ela ia sair triste e tá tudo bem. Então, no final, eu levei pra ela, trouxe pra mim. E ela é super feliz com Que isso. legal. Então, que legal. assim, é essa sensibilidade de olhar pro outro. Eu- Eu acho que a tecnologia deu um pouquinho disso pra gente. A gente tem menos tempo, mas como a gente tem mais informações, a gente pode tentar fazer esse exercício de parar um pouquinho e respirar. Alguns varejos eu entendo que é mais difícil, tá? Tá. Mas tem outros varejos que, poxa, vamos entender um pouquinho mais, vamos respirar e dar um atendimento com um pouquinho mais de qualidade. Sim, E claro. isso vale para essa exposição direcionada, com a categoria, né? Com o volume dos produtos que têm afinidade, que aí a gente chama de categoria, ficarem expostos de uma maneira que o cliente consiga localizar com mais clareza, mas também tem uma comunicação que não é só, olha, eu sou muito legal, aqui tá a imagem da roupa e comprem só essa roupa. Mas talvez tornar aquilo tangível, né? Assim, que ele consiga se imaginar usando aquilo naquele espaço, o que a gente estava comentando, né? Então, Sim. quando a gente falou do tênis, a minha mente aqui já viajou. Eu já imaginei um fundo mesmo, com volumetria, onde eu tenho sol, eu tenho intempéries, porque eu estou falando de tênis, mas eu posso ter não uma base plana só onde está o tênis, eu posso ter a base plana lá que está o tênis, mas eu posso ter na frente, de repente, uma volumetria ali que poderia parecer uma textura mais áspera, que aquele tênis cria o amortecimento, e se eu Uau. consigo que aquilo tenha um som que me remeta ali a alguma coisa, se eu consigo que aquilo tenha aspectos sensoriais, eu vou levar a pessoa para aquele espaço. Legal. Tem uma pergunta que eu preciso te fazer aqui, que eu costumo dizer que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins, tá? Opa, Que é vamos a lá. pergunta mais importante do programa, que é o que é venda para você? Olha, diante de tudo que a gente conversou aqui, venda para mim, ela é conexão. Ela é conexão das relações humanas. Porque mais do que o lucro, e a gente vive disso, tá? Claro. Então ninguém tá negando isso, mas ela precisa fazer sentido, senão ela não se sustenta. E tudo que a gente constrói, que a gente cria de uma maneira geral, é uma resposta a uma necessidade. A gente só precisa conectar, né? O cliente que de fato tem essa necessidade com o meu negócio, com o que de fato eu preciso fazer. Quando eu consigo estabelecer essa conexão com transparência, e aí vem a questão de você ter muita clareza de informações de negócio, você não ser dúbio o que você está fazendo. Quando você consegue fazer isso com esse olhar um pouquinho mais humano de como você... Para que serve aquilo, né? É o chocolate que você vai levar para sua avó, que no Dia dos Avós, o que você está levando para alguém que todo ano recebia aquilo do seu pai que faleceu. Que você está levando para alguém que todo ano quer que a pessoa tenha uma memória afetiva, que todo ano ela tinha aquele sabor, né? E aí você tá... A Renata, vi que ela falava de um bombom específico que tem da Copenhagen. Ele é todo manual, ele é super trabalhado e assim as pessoas têm conexão com esse bombom, ele é super antigo e você ter aquele sabor, todo o seu aniversário de casamento, você tem aquele sabor daquele momento. Então não é só toda a experiência, as outras coisas, mas existem coisas que ficam na memória afetiva. E aí você cria essa relação. E aí você traz aquela marca para dentro desse momento, né? Então acho que é isso, é criar conexão. Legal. E assim, olhando para sua trajetória, né? Porque você foi para arquitetura, mas tem um pezinho nas vendas, no marketing. Quando que você se lembra que foi o teu primeiro momento de experiência como vendedora, seja na brincadeira. Meu primeiro momento, que não eu seja... tinha 9 anos de idade. É mesmo? Não, tem gente que fala que começou a vender no cordão umbilical, né? Então vamos lá, eu tinha 9 anos de idade, minha mãe me ensinou a fazer crochê. Sério? Com 9 anos você fazia crochê? Com 5 anos eu aprendi a fazer crochê e eu amei, porque tem um monte de coisa no crochê que é super bacana, matemática, tem uma série de coisas e você constrói alguma coisa. E eu fazia roupas para as minhas bonecas. E aí a mãe de uma amiga pediu para eu fazer, e eu fiz uma primeira venda. Eu fiz para minha amiga. E eu lembro que com esse dinheiro eu comprei uma roupa, eu lembro até da roupa, até hoje e tal.
Depois eu ganhei uns brinquedos dos meus tios, que era para fazer moldes de gesso. E aí os meus tios, meus pais, né, já com uma cabeça assim de super incentivar a gente. E aí a gente vendeu para os amigos da escola, juntou minhas irmãs, meus primos, a gente brincando, montou uma fabriquinha, a gente pegou um caderninho ali, fez a divisão e a gente saiu vendendo a ponto da gente conseguir comprar matéria-prima, comprar mais um kit e continuar fazendo. A gente pintava esses bonequinhos. E assim, foi tudo não intencional. Legal. Nessa época. E quando eu entrei em design e arquitetura, o principal ponto para mim é que a gente trabalhava relações humanas. De novo, né? A arquitetura, a gente fala que é para emocionar e às vezes você não consegue essa explicação tão tarde. E quando eu fui para o Ponto Frio como trainee, eu entrei pela área comercial. Então, eu fiquei 1 ano como trainee na área comercial, em 2 segmentos diferentes. E aí eu fiz de tudo, né? Lacrei caminhão, fiz venda, distribuição, entendi todo o processo ali de como faz, até que eu fui para a área de trade. E aí, quando eu entrei em trade, eu falei, nossa, aqui é o meu lugar. Porque Trade é o quê? Trade marketing é quando a gente junta essa estratégia de vendas, né? Essa coisa do comercial, só que vinculado muito ali ao ponto de venda, vinculado a tudo que a marca quer de fato passar para o cliente. Então, o trade ele tem esse foco. Aí ele trabalha desde o incentivo para os vendedores, para o cliente, criando dinâmicas internas quanto externas. Então, ele tem horas em algumas empresas que ele acopla o visual merchandise. Tem hora que ele não acopla, mas para mim faz todo sentido que esteja acoplado. Tem empresas que ele está junto da área comercial. O trade não trabalha sem área comercial. Ele é quem bota na rua a estratégia comercial. Mas tem empresa que ele está debaixo dessa área, tem empresa que ele não está. Eu já trabalhei nos dois formatos. E aí, quando eu entrei nessa área, eu falei, nossa, fez uma total relação com tudo aquilo que eu entendi e aprendi nessa minha jornada profissional. E aí, Deus foi me dando experiência e oportunidade de ter vários varejos e telecom e várias outras empresas. Eu passei por Ponto Frio, Ikezaki, passei também pela Sorridentes, que agora é o Grupo Salos, passei pela Vivara, na parte de projetos, e aí projetos específicos aí focados um pouquinho mais de olhar estratégico para PDV, em telecom, na Claro também, ramo de alimentar, né, tanto o Brasil Cacau, Copenhague, ali que é do Grupo CRM, e também ali na rede Supermercado Lopes. Então, eu tive bastante contato ali entre indústrias, indústria também do segmento de construção. Então, isso me deu um olhar um pouquinho mais amplo, mas, de novo, pensando no cliente. E esse é um ponto legal, porque assim, você tem uma visão muito para o PDV e tal, mas eu vejo também que você consegue conectar isso com o digital. Sim. E se a gente pudesse dar uma dica para esse cara que tá na dúvida, assim, tipo, cara, e aí? Será que é meu momento? O que você poderia dizer para esse cara? O cliente entra e pergunta assim: você tem Instagram? Você tem loja? Eu acho que os próprios clientes vão trazendo esses insights, né, pra gente dentro de quem só tem um PDV, né? E aí você vai falando, opa, não é só porque ele está perguntando, ele pode até comprar naquele momento, mas de repente porque ele quer continuar essa experiência externa, porque ele quer transmitir isso para alguém. Então, assim, eu acho que isso já sugere Que tá na hora. que está na hora, porque é o próprio cliente trazendo a informação. Mas além do cliente trazer a informação, eu acho que a gente está num processo de logística, né, de distribuição, das coisas, a forma como a gente tem de time, que a gente quer otimizar tempo para receber as coisas, para se deslocar até os locais. Isso tudo é inevitável, não Sim. volta mais. Então, eu acho que assim, tem que ser considerado, curto, médio ou longo prazo. Perfeito. Já tem que ser considerado em qualquer negócio. Mas eu acho que essa fala do cliente, ela Diz muito, né? ela diz muito. Porque assim, é o próprio cliente pedindo. E também, né, gente, olhando a concorrência, olhando o mercado onde você está inserido. E às vezes você fala assim, mas meus concorrentes não fazem. Ok, mas, de novo, qual é o meu cliente, perfil, e qual é o meu potencial cliente? Às vezes, quem você está atraindo e vendendo não é quem você pode atrair e vender. É mesmo? E aí, você consegue ter esse leque, essa ampliação e esse olhar com mais informações para você ampliar seu negócio, se manter estruturado, se você está vinculado ao digital. Poxa, vai muito além, né, do que a gente vê ali de um site,
aonde você coloca os produtos no carrinho virtual. Pelo que eu estou entendendo, é uma experiência completa. É uma experiência completa. É que assim, a loja, ela é parte da experiência. A loja física, a loja virtual, ela é parte da experiência. Ela precisa do meio do caminho ali, né? Então, quando você fala de, não sei se também pode falar, eu falei Instagram, mas assim, algumas redes sociais, né? Mesmo YouTube, outros canais de comunicação, ele ajuda a fazer essa ponte. Sim. Entre eles. Então, assim, comunicação é um ponto-chave para venda. É a maneira como você faz, se você faz, e como você hoje faz com que ela chegue no cliente. Né? Então, de novo, voltando para a tela. Se você não consegue fazer a comunicação chegar e o cliente não passar na sua porta, ele não vai saber. Se ele não entrar naquela rua, que seja a rua do shopping, é lá dentro, onde está localizada a sua loja. Se ele não entrar naquela calçada. Se ninguém comentar com ele porque fez o boca a boca, ele não sabe que você existe. Então, o virtual é inevitável. O modo de você entrar pode ser uma preparação. Até porque tem bastante investimento. Mas, assim, começa. A relação, ela precisa continuar, porque é comunicação. As relações, cada vez mais, elas estão mais explícitas e elas são formadas por comunicação. Tem os influencers, tem uma série de coisas que pode somar, mas é muito mais do que isso. Você tem que criar conexão. A palavra-chave para mim é conexão. Como é que você cria? E aí eu penso assim, é importante da gente estar cercado de parceiros para criar essa conexão, né? Porque isso vai te dar o acesso. Então, assim, quando você está fazendo uma venda online, por exemplo, no marketplace ou numa rede social, você está no espaço alugado. E isso é legal lembrar, tá? Quando você está na sua própria loja online, é o teu espaço. É a tua marca sendo reforçada ali. E olha só o que a Letícia está falando aqui, pessoal. Você, se quiser se diferenciar, vai precisar criar uma experiência que realmente conecta com a pessoa. Então, eu vou mais uma vez sugerir. Eu vou deixar aqui o link, tá? Para você entrar lá, easygo.com.br, EAZYGO, easygo.com.br, para você criar a tua loja online de forma prática, fácil e em tempo recorde. Tá? E aí, uma questão, Letícia, que fico pensando é se tem alguma estratégia que esse empresário, que esse empreendedor que é lojista, ele pode aplicar, mesmo sem ter o recurso, de repente, de fazer esse telão, que vai, igual você sugeriu, né, de interação com a marca e tal. O que ele poderia fazer que você já fez e deu certo, tá validado, para ele já ver um resultado legal agora, de repente, no começo do ano? Porque em dezembro é o melhor mês. Em dezembro é o melhor mês pro lojista, pro varejista. Mas em janeiro, em fevereiro, e nos meses que não é tão bom, o que esse cara pode fazer para chamar a atenção, gerar conexão e vender mais? Como PDV, eu acho que reorganizar as categorias é imediato. Você fazer com que o cliente encontre o que ele está procurando no lugar certo e com facilidade, eu acho que já aumenta as suas vendas, e isso é comprovado, e todas as experiências em que eu passei. Eu já tive tanto na cadeira só de trade, quanto de comunicação e digital. Então, por isso que eu consigo fazer esse link, e tinha vários parceiros, indústrias e outros parceiros de serviços, e a gente consegue fazer isso. Mas é levar essa comunicação. Aí eu sempre brinco que não existe serviço secreto. Se eu estou vendendo uma coisa e eu não falo sobre isso, é serviço secreto. Se eu não posso contar, é serviço secreto. Eu lembro de inaugurações... Mas é o medo da concorrência. É o medo da concorrência, mas quem fala primeiro às vezes sai na frente. É isso que a gente tem que olhar. A gente fez 2 inaugurações, eu vou contar aqui, porque foi uma experiência bem marcante para mim, no Ponto Frio, na época. Uma em Caraguá e outra em São José do Rio Preto, mas Caraguá especificamente, aonde o pessoal falava, não vamos contar o que a gente vai divulgar. A gente falou, não, vamos começar. A loja vai inaugurar no sábado, e quem é de Caraguá talvez lembre, vai inaugurar no sábado, mas a gente vai começar a contar desde a quarta. E na época, né, a gente podia usar, então a gente usou desde carro de som para dizer, não compre da concorrência. Porque as ofertas vão estar imperdíveis, e a gente começou a soltar os tabloides naquela época e distribuir na cidade, para as pessoas saberem que estava imperdível. A concorrência podia copiar o preço? Podia, mas ninguém tinha ido na loja do Ponto Frio. Ninguém ia conseguir copiar
todas as negociações que a gente tinha feito naquela época. Então, assim, era imperdível você ir e tentar ver. E eram realmente itens muito específicos. E a gente fez isso junto com parceiros, né? E eu lembro que o que a gente ia vender sei lá, em 15 dias, um mês, a gente fez um final de semana. Caramba, bateu a meta do mês em uma A semana. gente tinha que... Carro de som lá. A gente teve que ir no carro de som, pedir pro pessoal ter calma, porque formou fila de 2, 3 horas de fila. Tipo Black Friday dos Estados Unidos. O diretor, que era um diretor incrível, assim, que é o Marcelo Basali, assim, foi um super diretor para mim, uma super escola, um exemplo de líder. Ele ajudou ali a conversar com as pessoas, a servir até cafezinho e falar assim, vamos, pessoal, aí 360 é da empresa também, né? A gente falou na época com o gerente de operações lá de logística, que era o Hernani, ele mandou descer as carretas que não estavam na programação, reescalou a galera também para poder conseguir receber. A gerente de mercado na época, a Paula, ela ficou lá, ela fez toda essa ponte. O marketing contribuiu. E a gente fez uma venda tão absurda que, além do resultado, 10 anos depois eu fui trabalhar na Claro. E aí, quando eu fui trabalhar na Claro, entrou uma menina, Vivi, e ela tem casa em Caraguá, de veraneio, e a gente estava conversando sobre essa questão do varejo, e eu falei, nossa, a gente fez ação. Ela falou, eu lembro dessa inauguração. Caraca, marcou a cidade. E ela tem casa de veraneio, ela não mora lá. Quando ela me falou isso, eu falei, putz, realmente deu certo. Porque olha o tempo. Não é só a venda. Não é só a venda. É a relação. O gerente da loja, ele acabou indo para outras lojas, mas a gente é amigo até hoje, porque eu acho assim, cargo é um estado, gente. Cargo não é um... A gente continua sendo a gente, com todo o conhecimento que a gente tem, independente do cargo que a gente está, e tem experiência, e tem relevância, tudo que todo mundo fala. E aí o Kleber, que agora eu acho que está em Ubatuba, ele continuou nas Casas Bahia. A gente ficou muito próximo, era o gerente do local, e assim, ficou reverberando. A gente continuou se falando, ficou reverberando, e isso foi muito gostoso. A gente repetiu o mesmo modelo em Ribeirão. Então a gente fez um plano de ação de antes, pós e depois, a ponto das indústrias voltarem como marketing, né? Falar, nossa, você fez um super pacote, então tinha exposição externa, tinha comunicação, tinha exposição, então a gente fez um 360 de comunicação associado aos nossos parceiros, e o resultado de vendas foi muito similar. A gente fez também esses outros trabalhos em outras empresas, como eu citei aqui, da perfumaria, né, que a gente fez o de relacionamento. Então, assim, começa. É isso. Né, com o objetivo, de novo, intencionalidade. Você tem que saber onde você quer chegar. Não é aleatório, né? Tem um plano. Não é eu vou atingir 1 milhão em uma semana. Mas assim, você tem que ter um objetivo de quantos clientes eu quero atingir. Você pode colocar ali uma data-alvo, acho que isso é importante. Sim, a gente precisa ter os alvos. Mas a gente tem que ter essa intencionalidade. Se a gente não trabalhar com intencionalidade dentro do PDV, você vai perder venda, vai perder cliente. Perde mesmo. É muito mais do que a venda. Você perde o cliente. Como que faz para te achar, continuar aprendendo contigo esse tanto de conteúdo que você tem para compartilhar? Eu vou deixar depois para você nos comentários. Eu vou colocar na descrição. Você coloca na descrição, mas tem ali pelo meu LinkedIn, você consegue falar comigo. Chamar lá. Só chamar, aberta a pergunta, trocar experiência. A gente tá super aberto aí. Obrigada novamente pelo convite. Eu tô pensando assim, sabe, Letícia? Me diverti muito podendo dividir aqui toda a nossa... Todo esse desenho, né? Porque assim, é apaixonante você poder falar de cliente. E falar de uma maneira, acho que muito respeitosa, de novo, que assim, respeitar as pessoas, claro, né? Respeitar o direito do outro. Alguma coisa que a gente não falou aqui que você gostaria de trazer, de repente uma dica de um livro, algo que pode ajudar esses empresários, empreendedores, lojistas, donos de fábrica ou que tem a marca própria a impulsionar as vendas? Eu acho que nesse momento, mais do que ler, tem muitos livros, tem muitos cursos, na realidade, que a gente poderia indicar, mas é se associar a parceiros que tenham ferramentas e que trabalhem com os mesmos valores que vocês. Legal. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque aí a gente leva muito mais, leva um 360. E tem muito parceiro hoje que tem serviços que são complementares aos nossos, tanto serviços quanto produtos. E eu acho que aí sim você está levando um 360 de qualidade para o cliente,
dentro do que ele precisa. Então, dentro de cada um dos segmentos, eu acho que aí o Jeff está sempre entrevistando gente muito interessante, com empresas muito interessantes, com esses serviços. Então, acho que aqui fica uma dica, que é olhar aqui o Instagram dele, Olha lá. olhar o YouTube e ver a quantidade de parceiros que já passaram por aqui, com todos os serviços que eles oferecem, que de fato possam ter conexão para você somar ao seu serviço. Perfeito. Então, mas tem livro também, a gente pode deixar depois direitinho as coloca dicas. lá, Mas eu acho que de novo, relações, né? Conexão. Acho que No fim conexão das é a contas, palavra. é isso conexão. que importa, é o que fica, né? Venda é conexão. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Letícia, quer deixar uma última frase, então, de repente, para o pessoal refletir, algo que te motiva no dia a dia e que te faz, poxa, querer continuar? Acho que intencionalmente, né? E aí falando até como ensino e tudo mais, é o que a gente constrói para a nossa sociedade, né? Eu acho que eu recebi muita informação, foram muito generosos comigo também ao longo da minha carreira. É claro que a gente tem os percalços, né, gente? Normal. Não é só A vida não é só flores, florida. mas assim, eu tive bons mestres, tive boas oportunidades em todas essas empresas e mesmo nas formações aonde eu tive. Então, acho que a resposta principal é a gente ter respeito pelo outro, pelo ser humano, pela construção que a gente está fazendo, inclusive do nosso negócio. Porque a venda, ela é concretização dessa relação, dessa conexão bem feita, mas ela começa pelo respeito. Muito bom, muito bom. Olha, eu estou muito feliz, muito grato. Então, obrigado por aceitar esse convite. Eu sei que você vai enviar esse episódio para várias pessoas assistirem. E eu desejo do fundo do coração assim que os lojistas possam realmente se inspirar com tudo que foi compartilhado aqui. E para garantir que eles vão ficar até o final, e a gente saber assim, esse aqui ficou até o final, a gente precisa escolher uma palavra-chave. Qual palavra-chave você escolhe? Diante do que a gente falou, eu acho que é conexão. Conexão. Então, se você escrever a palavra conexão aqui, nós saberemos que você assistiu até o final e ficou aqui junto com a gente, acompanhando, participando desse papo. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigado a você também. Obrigada a vocês. Que estão nos assistindo, nos ouvindo. E a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda. Valeu! Muito bom, Letícia. Bom pra caramba.